Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um super encontro do Grupo de Mentoria Sobriedade em Alta Performance. Mais uma grande semana aí está se avançando e a gente também. Muito bom dia, Araci. Bom dia. Muito bom dia, Renato. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Josi. Seja bem-vinda, Josi. Uau! Uau! Bom dia, bom dia. Olha só a recepção. Uau. Grande Josi. É isso aí. Gente, vou fazer uma leitura aqui de um devocional. Então, tirem os seus pensamentos aí da leitura, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Desliguem os seus. Deixa eu desligar o áudio. Aí, muito bem. 9 de setembro. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios 1,15. Jamais houve conflito entre a verdadeira ciência e a nossa fé cristã. Tenho para mim que quando toda vontade for descoberta, veremos que a história contada no livro de Gênesis é um relato maravilhoso e preciso sobre o que aconteceu quando o mundo foi criado. Este pode ser um registro telescópico, informando apenas pontos principais, mas acredito que seja cientificamente preciso. É uma grande tolice rejeitar a Bíblia só porque há algo nela ou no mundo que não entendemos muito bem. Se for assim, eu quero propor que os professores se abstenham de assuntos que não estão qualificados a tratar. Conheço incrédulos que atacam a fé cristã através dos seus ensinamentos, apesar de não terem a menor ideia do que é o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, não se envia um crítico de arte para analisar um jogo de futebol ou um repórter esportivo para avaliar uma pintura. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para entender as coisas como elas realmente são. E, acima de tudo, leia sempre a Bíblia e ore todos os dias. Se você fizer isso, Deus lhe dará a fé e a sabedoria que você precisa para resolver seus problemas. Olha que interessante. Oração do dia. Pai, todos os dias quando leio a Bíblia, tu me revelas a verdade do teu amor e da tua sabedoria, como tenho prazer na tua palavra. Muito bem. É um convite aí à leitura e meditação sobre a Bíblia. E tem muitas passagens interessantíssimas lá, né? Muitas histórias, muitas superações, muitos desafios, né? Muitos personagens que perderam tudo, que tiveram que deixar tudo, que... Meu Deus. Muita história bacana, muita história de superação. Mas vamos lá, né, gente? Renato ontem estava aqui, Araci estava aqui, Marcelo estava aqui. Josi, como é que estão as coisas aí, Josi? Conversa com a gente. Oi. Bom dia. Estão indo, tão bem. Que beleza. Tava difícil de acordar aí por causa da medicação, né? Mas hoje está mais tranquilo, consegui dormir mais cedo ontem. Que bom. Que o Davi foi pro pai dele, então deu certo. Deu certo você dormir, você estar aqui, que bom. Sobriedade andando, passos a passos. Muito bem. Muito bem, Josi. Então Sim. tá. E com certeza essas noites de sono aí contribuíram para você se recuperar também, né? Para as coisas ficarem boas aí. Sim, bem bom, tava precisando, nossa, e a medicação também, o ajuste da medicação tá me fazendo bem, né? Então, é uma questão de regular o sono, né? Uhum. E
Tava difícil mesmo, mais difícil ainda pelo próprio Davi, né? Que o Davi estava dormindo muito tarde, então ele tem que conversar com ele para ele dormir mais cedo, porque ele fica conversando, né? Ali jogando e coisas, conversando com os amigos, e aí eu não consigo descansar direito, né? Tem essa Sim. questão também. A mãe fica em estado de Mas alerta, né? é Tá certo, mas bem muito bem. isso, cuidando do horário que ele vai dormir. Uhum. Muito bem, então, Josi, seja muito bem-vinda novamente, né? Alguns dias se afastou aí, mas por uma boa razão, está se ajustando, show de bola. E a gente está dando, a gente está dando uma acelerada no nosso processo aqui, porque está finalizando aqueles 84 dias que eu comentei com vocês. Hoje, na verdade, não vai ser domingo que vai mudar. Hoje é o último dia da do microciclo da recuperação, tá, gente? A partir de amanhã, a gente vai entrar na rotina de reflexão, muito espetacular, que vai começar aqui da reflexão, e é onde a gente vai finalizar. Então, nessa semana aqui, a gente está falando de recuperação, tá, Josi? Não sei se você conseguiu acompanhar lá na plataforma, faço votos que você dê uma olhadinha, tá? Tem muitas coisas interessantes, inclusive para regulação do sono. E hoje nós vamos falar sobre algo que a gente já tocou nesse assunto de uma maneira semelhante durante o nosso processo, que são coisas que você precisa fazer antes de dormir, tá? Anote no seu caderno aí, coisas que você precisa fazer antes de dormir, para potencializar o teu processo de sobriedade também, tá? São... E a gente já vem falando sobre coisas que podem potencializar a nossa noite de sono, porém a gente precisa saber colocar no consciente realmente o que a gente precisa fazer antes de dormir. E não precisa ser muitas coisas, tá? Claro que a gente pode trazer vários elementos aqui, mas a gente pode focar em algumas coisas, tá? Mas assim, exemplo do que você precisa fazer, o que você não pode deixar de fazer antes de dormir, né? E talvez uma das principais coisas que eu até falei ontem pode ser você fazer uma lista do que você deixou de fazer durante o dia que você precisa fazer amanhã, para você desocupar a sua mente e não levar isso para a cama, para que você consiga, né, e viajar ali pelas profundezas, lá nas profundezas de um sono bem profundo, bem acolhedor, que te abraça. Talvez, antes de dormir, para você, que você não pode deixar de fazer, exercitar a gratidão do dia. E isso para nós, gente, para nós, passamos por esses desafios de fazer compensações com álcool, determinadas substâncias, dentre outras, é muito importante, porque a gente tem não vamos nos fechar no ambiente, né? Nós vamos nos colocar assim, mas existe uma tendência do negativo, né? Já no dicionário, já falei que tem 3.000 palavras negativas, só 1.000 palavras positivas. Nós tínhamos no passado um padrão de olhar para esse negativo, nós tínhamos um padrão de terceirizar a culpa, nós tínhamos um padrão de, às vezes, deixarmos essa responsabilidade de estarmos bem para outras pessoas. Isso não faz sentido hoje. E a gente capta que tem dias que são bacanas, tem dias que são mais desafiadores. E nesses dias mais desafiadores, às vezes, tem muitas coisas bacanas que aconteceram. E a gente foca, às vezes, no problema. Um problema, outra coisa, um desafio, algo assim. Então, praticar a gratidão antes de dormir pode ser algo interessante para você ter um momento de reflexão. E isso é 5 minutos, né? Isso é 5 minutos. Você pode até botar no seu alarme
eu coloco no meu Google, no calendário do Google, né? Então sempre chega uma mensagem aqui, vai chegar daqui a pouco, antes das 7. Eu pratico de manhã cedo, mas para você talvez seja à noite, tá? Para você fazer aquela reflexão em 5 minutos do dia, pode escrever, pode mentalizar, respira, solta. Tomar o banho, né? Processos de higiene, isso é o basicão, talvez, para você aí, ou aquele banho gelado, aquele banho mais relaxante, que vai te ajudar também nesse processo de recuperação. Uma oração é muito indicado também. Só a gente sabe os desafios que a gente passa. Só a gente sabe como às vezes a gente está em casa, né? Ansioso, às vezes meio raivoso, às vezes alegre, feliz também. Então, oração não é só para momentos de, tô ruim aqui, vou orar, né? Como alguns de nós aí, talvez em algumas situações de uso, que estava lá quase tendo um piripaque, aí chamava Deus, né? Eu vou orar, Deus, Pai Nosso e tal, orava, nunca mais vou fazer isso, me tire daqui, dessa sensação, às vezes quase tendo uma overdose. Então, nas alegrias também, orar, entrar em contato, quebrar, né? Uma oração ela pode quebrar o fluxo, de pensamento que a gente tem, aqueles pensamentos, né? Muito acelerados, tá certo? E aí, o que mais que você não deve esquecer de fazer antes de dormir? O que mais? O que mais você não pode esquecer? Você pode colocar coisas aí com a sua família. Você tem filhos, vai lá conversar com o filho, dar um beijo, contar uma historinha, né? Dar um abraço. Às vezes é uma coisa que você não faz, mas que talvez te traga uma energia bacana. Nossa, né? Falar alguma coisa aí para seu esposo, para sua esposa. Falar algo para você, né? Uma palavra transformacional de poder. Napoleão Hill falava, quer dizer, ele estudou, né? Ele estudou, inclusive até tem um livro dele aqui, ó, vou mostrar um livro que eu tenho dele. Tamanho da criança, ó. Nossa Senhora. O manuscrito original de Napoleão Hill. Esse é o cara, gente. Esse aqui é o manuscrito. Se você leu aquele livro Mais Esperto que o Diabo, aqui dentro tá praticamente quase tudo que tem lá. Mas não daquela forma que foi escrito, né? E ele diz que a gente pode ter mentores imaginários. Então imagine aí 6 pessoas que você admira, né? Em determinadas áreas, na área da família, na área da saúde, na área dos negócios, na área das finanças, na área... Qual a área que você imagina? Você pode imaginar, e se você tem algo a ser resolvido, você pode também, antes de finalizar o seu dia, como que essas pessoas resolveriam isso, né? Por exemplo, na sobriedade, se eu sou o mentor de vocês, antes de vocês tomarem uma decisão, talvez pedirem um apoio, vocês podem fazer a pergunta: o que o André faria nessa situação? O que o André faria nessa situação, né? E aí você pode se imaginar, às vezes, né, antes de você, né, finalizar o seu dia, você sentado numa mesa, pode sentar numa mesa, ter uma mentalização dos seus mentores imaginários aí, você pode ter quem você quiser. E o que essas pessoas fariam? E vai vir alguma coisa ali para ti, né? Tá? Isso são situações. Napoleão Hill também fala que você pode escrever algo que você queira que seja revelado para você. Bom, eu estou aqui passando por uma sinuca de bico. E isso acontece, tá, gente? É uma técnica, isso que eu vou falar agora é uma técnica espetacular para você conduzir o seu cérebro a trabalhar para você. Você está numa sinuca de bico, você precisa tomar uma decisão, você precisa, sei lá, criar, você precisa de alguma coisa que está te afligindo, às vezes, algum dia, ou você tem um objetivo, tem uma inspiração para conquistar alguma coisa. Você escreve, você pode escrever aí no seu caderno mesmo e fazendo uma pergunta: como eu posso conquistar isso? Qual o caminho para fazer isso? Você faz uma pergunta. E essa pergunta não é meio que para o universo, para você. Você coloca ali antes de dormir
talvez no dia seguinte você já tenha a resposta, talvez em alguns dias posteriores venha a resposta. Se você nunca fez isso, bom, coloco aqui. Eu estou trazendo coisas diferentes que você pode fazer antes de dormir, que tem a relação com a conexão consigo mesmo, tem a relação com a conexão com outras coisas, que é aquelas que a gente não sabe, e que você pode dar um temperinho no basicão que você pode fazer antes de dormir. Claro que tem que ter, assim, algumas prioridades, né? Se você quer ter uma boa recuperação. A gente está falando disso aqui, gente, para ter uma boa recuperação, para ter uma boa qualidade de sono, para a gente poder, né, secretar de maneira adequada os nossos hormônios que vão nos regenerar, para a gente poder assimilar as informações do dia, né? Para a gente poder acordar descansado, não acordar aquele cansado já, né, que passa o dia inteiro bocejando e tal. Então são os detalhes antes. E para quem, né, Josi não participou, tem a técnica 3-2-1, 3 horas você faz uma coisa, 2 horas você já não, 3 horas você não come, 2 horas você já não toma, às vezes, água, 1 hora antes você se desliga das luzes. Tem várias técnicas ali que você talvez não consiga fazer a vida inteira, mas em determinados momentos da vida a gente consiga fazer. Agora, pode ter surgido algumas coisas na sua mente que você não pode deixar de fazer antes de dormir, para ajudar na sua recuperação. Recuperação é na hora do sono. Então, eu quero que você escreva 3 aí. 3 principais. Talvez uma que você já faça, que você começou a fazer durante o nosso processo. Talvez outra que apareceu durante essa semana. Talvez algo que está presente para você aqui. Lembre que o foco é a recuperação, tá? O foco é a recuperação. Você liberar a mente, para você deixar o corpo mais relaxado, para você ter uma resolução. Às vezes é algo relacionado a você relaxar, como uma meditação, uma respiração, um alongamento. Enfim, tem muita coisa. E se você souber, já abre o microfone que eu quero saber de você. Vai lá, Marcelo. Então, André, coloquei aqui oração, né? Oração. Coloquei aqui, peguei sua dica aí, praticar gratidão. Coloquei anotar as coisas que deixou de fazer e querer fazer no dia seguinte para esvaziar a mente. Ótimo. Achei isso daí, achei que uma baita de uma ferramenta. Já apliquei ontem, então achei muito legal. Aí coloquei organizar o dia seguinte também, né? Que é na questão de roupa, todas essas coisas, né? O material que eu vou usar, a roupa, né? Igual hoje para o encontro mesmo, deixei o caderno aqui do lado, tal, já onde eu ia, né? O espaço aqui que, né, eu ia fazer o encontro, então celular carregado, né? Legal. Então é outra coisa, né? Você já vai, você não acorda naquela tranqueira, né? Ah, meu Deus, tem Né? ansiedade, né? Coloquei escovar os dentes, né? Sempre bom aí lembrar escovar os dentes. E é isso daí, ó. Foram então 5 coisas aí que, né? 5 coisas, É de 3 saiu 5. né? Excelente. Excelente, Isso. Marcelo. Ontem das 5 coisas lá, aí não sei se é o momento, Pode falar. mas não consegui todas, mas, né, consegui a questão ontem de esvaziar a mente, escolhido 5, né? Não comer açúcar eu consegui fazer, fiz diminuir a temperatura, o banho, cara, foi muito legal, né? Assim, o banho de contraste eu ganhei mais 1 horinha, que assim, não que despertou, mas assim, cara, eu tava derrotadão, né? Aí eu tomei um banho gelado e foi aquele banho demorado, assim, geladão, deixar a água cair e tal, dar aquela meditada na água. E aí eu ganhei mais 1 horinha ali, fiquei na cama com as minhas filhas, conversando,
elas mostrando a lição que tinha feito na escola e aquela coisa toda, né? E aí fui dormir. Às vezes, normalmente eu durmo na sala, já acabo me jogando lá, né? Não, dormi no quarto, apaguei todas as luzes e, né? Que Né? legal. Deixei tudo escuro mesmo. Não pratiquei atividade física, mas acho que é a mais fácil, né? Só evitar a luz azul que eu não consegui um período, né? Eu até consegui, vamos colocar ali uma meia hora, Aham. né? Uma meia hora eu consegui antes de dormir, mas, né? E não consegui parar de trabalhar lá, que aí já está na prática do 3-2-1, né? Sim. Eu fiz uma call, era acho que uma horinha antes de dormir aí, de ter esse momento aí com as meninas, eu tava trabalhando, cara, era 10 horas da noite. Foda. Tá complicado com essas inaugurações aí das filiais, tá tomando, mas tá todo mundo alinhado também, né? Tá todo mundo, né? Então não tá tão pesado o Ótimo. clima. Importante que você está com isso na mão, você está consciente sobre isso. Você sabe que a hora que você puder Aham, dar uma relaxada, você vai relaxar e é períodos, né? Vocês estão, como é que é? O progresso chegou, né? Então, você vai negar o progresso? Não, você vai, né? Venha progresso, vamos aham, lá, né? Vamos lá. sim. Então, fazendo com seu... E eu me matriculei na academia ontem, 6 meses já, Ou 6 meses de criando o futuro academia. provável que aconteça. Aham. Já vou hoje, já é o primeiro dia. Vai virar Daqui a monstro. pouco. Igual era assim, daqui a pouco. Já tô lá. Show de bola. Muito bem, Marcelo. Muito bem. Que legal, hein? Agora você e a Araci aí vão estar no hype da manhã cedo na academia. Bom demais, hein? Sim. Parabéns. E gostei muito das tuas 5, das 3 que se transformaram em 5 de hoje. Principalmente aí a tua lista de esvaziar, né? Que não foi feito, que vai fazer. Eu gostei dessa organização de algumas coisas do dia seguinte. Roupa, telefone e tal. E isso tem a ver com minimalismo. Minimalismo pratica isso. Depois procure aí saber o que é minimalismo. Minimalismo procura fazer isso, sabe? E também tem a ver com biohacking também. Porque são coisas que você tira espaços da cabeça também, né? Tem gente no ponto do minimalismo, eu pratico um pouco disso aí também, né? Tanto é que eu viajei 30 dias aí no mundo com uma mochila só. E usam menos roupas, poucas cores de roupas, para não ficar escolhendo, né? Chega lá na frente com o guarda-roupa e agora? É isso, é aquilo, experimenta, tira e coloca. As mulheres têm muito disso, né? Acessório e tal, e coloca, não sei o que, fica lá, daqui a pouco é meia hora, não gostei de nada disso, vou colocar outra, e assim vai. Então, isso é muito bom. Vai perder a questão da ansiedade, né? Tá se batendo e tal. Show de bola. Segue firme, Marcelo, e mande notícias aí da academia, então, né? Cuide nos Beleza. primeiros dias, tá? Cuide nos primeiros dias, pra você não. Às vezes a gente chega na academia lá, a gente vê um cara. Vou usar um termo pejorativo aqui. A gente vê um pangaré do nosso lado ali, erguendo peso, cara, e daí você vai pegar lá. Mas como? Uma pessoa dessa já está erguendo esse peso aqui, e aí você resolve botar um pezinho a mais também, né? Não vou ficar para trás. E aí faz um pouco, fica dolorido demais, hein? Segue lá as Aham. instruções do profissional, poucas cargas, daí você Sim. vai evoluindo. E aí depois de uma semana você começa a evoluir bem rápido, porque existe um mecanismo de defesa no músculo também, que nos primeiros dias, quando vem uma carga diferente, ele protege. Opa, o que está acontecendo aqui? Nunca fiz isso? O que tá rolando? Ele protege. Depois desse processo de adaptação, é rápido para subir. Aí depois fica aqui É. nos Aham. números percentuais. E aí, Mas tranquilo. Tô é, fazendo mais para me ocupar minha manhã, assim, para não voltar a dormir. Às vezes dá aquela vontadezinha de voltar a dormir. E a academia é na frente do escritório, cara, bem em frente. Então já tomo um banho, já tô ali trabalhando, né? Às vezes dá aquela, né? Eu tô pedalando só final de semana, então
né? Os dias que eu não praticar tênis ali, eu vou na academia. Então é bem tranquilo, não estou querendo chegar lá e é mais já baixei, eu já baixei uns audiobook também, e aí eu já programei que nem eu vou terminar lá o fazer amigo e influenciar as pessoas, né? Ele tem, apesar de eu ter comprado o físico, eu não consegui evoluir muito, né? Eu li ali 2, 3 capítulos só. Então eu vou começar do zero de novo no audiobook. Eu baixei ontem, ele tá com 9 horas ali. E aí eu já, 1 hora por dia, e 9 dias eu pretendo já terminar ele. Fechou? Então eu já fiz essa programação também. Bom demais. Capricho. E nos insights anote, tá? O Danilo aplicou umas técnicas, escutando também. Ele evoluiu 20 anos em um mês na área de relacionamento com o pai dele, por conta desse livro aí. Tamo junto. Renato, você? Bom dia, tudo bem? O que Ainda você bem que não pode... Quais as 3 principais coisas que você não pode deixar de fazer antes de dormir? Conta aí para mim. 3 coisas que eu não posso deixar de fazer é dar um beijinho aos meus filhos, isso é a parte mais importante do meu dia. Vou voltar a fazer uma coisa, que por acaso vou partilhar convosco. Eu fazia isto regularmente, diariamente. Uma técnica que tu estás a dar aqui, a minha que eu tinha na altura, uma pessoa que era o meu mentor na altura, no desenvolvimento pessoal do PNL, que nos dizia que a gente tinha que fazer os objetivos do dia, os nossos objetivos SMART, né? Os objetivos mensuráveis que a gente queria, os objetivos para o dia, e no final do dia fazer um pequeno resumo do dia e depois escrever o que é as nossas preocupações ou os nossos afazeres do dia a seguir. Posso partilhar aqui contigo, deixa eu ver se isto dá para virar a câmera. Eu comecei isto em 2017, eu estava-me a rir e estava a olhar aqui para o livro, que eu tenho isto aqui presente, onde a gente tinha os objetivos, na altura que estava a construir a minha casa, era construir a minha casa, na altura tinha aqui uns objetivos muito bem definidos, as coisas que eu tinha feito no dia e o que é que eu deveria melhorar. E eu fazia isto todos os dias, depois isto era parte do coaching, mas depois tinha dia 23, dia 24/7. Eu só estou a passar isto por causa de uma frase que eu apanhei aqui. Depois eu tinha a técnica dos post-its para te fazer aqui, e eu queria deixar aqui uma frase que eu tenho aqui, que é engraçada. Isto era sair da box, virar ao contrário, ter uma perspectiva de um dia diferente. E depois apanhei esta frase, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Já dia 9, no dia 5 de 9 de 2017, já me tinham feito esta pergunta. E eu na altura não sabia responder, hoje eu sei. Por acaso estava a desfolhar, estavas a falar, eu estava a desfolhar o livro e o caderno, isto é um caderno meu que eu tenho, isto é um ano de escrita, eu vou voltar a fazer isto. Desculpa, tenho que virar a câmera. Vira. Isto foi um ano de escrita, por acaso depois deixei de fazer, as coisas também melhoraram muito a nível profissionais e pessoais, e esqueci-me de escrever, e é uma técnica muito boa, porque a gente consegue definir os nossos objetivos SMART, o que é que a gente quer fazer a curto prazo, e aqueles objetivos que são mensuráveis, não é ganhar o Euro Milhões, não é ganhar a lotaria, não é esses objetivos, não. São objetivos que a gente quer alcançar, na altura era fazer a minha casa, a minha empresa ter sucesso, aqui várias coisas profissionais e pessoais, ter mais um filho, eram os meus objetivos que eram mensuráveis, eram coisas que só dependiam de mim, não dependiam de terceiros para as coisas acontecerem. E depois foi a parte normal, é fazer, explicar o meu dia a dia, porque a gente às vezes quando faz a reflexão do dia ao escrever, como é que me correu o meu dia? Foi positivo, foi negativo, qual foi os desafios que eu tive, o que é que eu posso melhorar, qual foi as atitudes que eu tive menos boas, ou as atitudes positivas, e a gente tentar aprender com os erros, a gente mais ou menos era a autocrítica positiva, que ele queria que a gente mais ou menos nos disséssemos uma autocrítica positiva, mas eu sou um crítico nato de mim mesmo, mas eu fazia uma crítica um bocadinho destrutiva, mas depois o que é que eu poderia melhorar naquela minha crítica, e depois fazia a pejorativa, que era o que é que era bom para mim, o que é que tinha corrido bem, qual fez as boas atitudes, as boas ações que tinha praticado. Depois eram os objetivos do dia a seguir. Fiz isto durante um ano e, de facto, não me recordo como é que eram os meus sonhos, mas, de facto, isto é uma técnica que eu tenho que voltar a praticar, que, top. Ontem, e a outra
Tenho aqui, como eu costumo dizer, hoje tudo parabéns, hoje o meu filho do meio faz anos, sou que eu, legal, parabéns. sou eu. A terceira coisa que que eu não fazia e que vou voltar a fazer é ser grato por tudo o que eu tenho, ser grato pela vida que tenho, a família que tenho, as conquistas que tenho feito. Isto às vezes a gente esquece daquilo que a gente tem de agradecer e ser gratos das coisas que temos, a família fantástica que tenho, os meus pais estarem vivos e estarem ao meu lado, que é daquelas coisas que, ao bocado estavas a falar um mentor para a família, para a saúde, eu tenho para finanças, aquelas coisas todas, eu tenho da família o meu mentor é o meu pai, é um homem exímio, reto, direto, uma pessoa que sempre esteve ao lado da família, nunca foi homem de badeiras e de casa e aquelas coisas, não, sempre esteve ao lado da minha mãe. Estes 50 anos de vida que eles têm juntos, parece que a gente estamos aqui, eles estão a fazer, são 50 anos, a gente às vezes diz assim, pô, eu estou casado há 14 e os meus pais já têm 50 anos de casar. São 50 anos juntos, são 50 anos de companheirismo, sempre ao lado um do outro, criaram os filhos, ajudaram os netos, agora com os bisnetos estão fantásticos cada vez mais, a minha irmã já tem netos, isto também é uma coisa engraçada, a gente estar a passar aqui, a minha bisavó já tinha 3 netos, isto é uma família já aqui com 5 gerações que a minha avó conseguiu acompanhar, é uma coisa muito engraçada. A família é uma parte boa. A minha saúde, pois agora vou dizer meus mentores, a minha saúde é a minha esposa e nas finanças sou eu. Eu é que sou o homem das finanças, sou o homem que domino, sou o meu próprio mentor e não faço gastos pepos. A única coisa que eu estava era na tranqueira, que era a parvoíce que eu fiz de maior da minha vida. Se calhar já tinha uma vida diferente e melhor. Podia gastar noutras coisas parvas, mas de certeza absoluta que estava melhor nem seja a saúde mental. Disse, meu querido. Excelente. E aí nós tivemos o curso do Renato, gente. Muito bem, parabéns. Muito bem, Renato. Obrigado. Que bom que você está resgatando. Que legal que você até chegou no seu trabalho agora e conseguiu aí ver esse caderno de lá de 2017, é isso? 2019, né? Fantástico. 2019. 17. 17. E tem a já pergunta. tem uns aninhos. E tem não, eu guardo os meus cadernos todos. Eu tenho aqui, estás a ver isso? Desculpa. Assim, pode ser. Isto são as minhas agendas que estou a utilizar agora. Tenho 3 agendas. Isto é para cada negócio eu tenho uma agenda. Esta é a minha agenda pessoal que anda sempre comigo, que é onde eu faço as minhas coisas. Depois tenho as minhas antigas, tenho uma gaveta aqui com agendas, já agora partilhando aqui um pouco com vocês. Eu tenho aqui se calhar uma parte mais engraçada. Tenho as minhas agendas antigas, a gente tenho assim umas agendas, depois tenho várias coisas consoante os anos. Eu tenho tudo guardado. Eu sou uma pessoa que guardo tudo, gosto de, às vezes, recordar é viver e gosto de passar. E eu lembrei-me que já tinha feito isto e pensei assim: vou buscar um caderno que tenho ali, e os meus post-its, que é uma coisa que eu fazia muito, acho que tenho de voltar a fazer. E aquele de quem eu sou, o que é que está implícito sobre mim, e voltar a recordar, porque eu tinha coisas giras, percebes? Tipo isto, tu se calhar não consegues perceber, que era o que é que está à minha volta, o que é que é importante para mim, o que é que está na minha primeira linha, na minha segunda linha, e o que é que eu tenho que expressar. Comecei a expressar alguns amigos neste momento, que se calhar não eram amigos, eram só pessoas dos copos e das tranqueiras, mas a gente começamos aqui, olho aqui para as coisas que fazia e na altura do meu coaching, e se calhar há coisas que eu na altura não consegui ver, que a cocaína era uma das coisas que estava-me a afetar psicologicamente, e fiz o coaching, fiz o PNL, e não me apercebi que se calhar estava a fazer mal a mim mesmo. Eu trabalhei outras áreas, tipo a reatividade e impulsividade, mas não trabalhei aquilo que devia ter trabalhado, que era... Não tocou nessa área, né? E talvez o teu coach nem perguntou. E aí, usa droga ou não usa? Tá bebendo ou não tá bebendo? Daí, se não pergunta, não vou falar, né? Opa! Ninguém fala. Nada. Ninguém perguntou nada. Não vou falar nada. Deixa lá, está guardado. Vou ficar quietinho aqui. Exatamente.
Mas tá Se bom, ninguém tá bom. pergunta, a gente também não tem que contar. Não vou contar. Não, imagina, eu só Eu? uso de vez em quando, não tem problema nenhum, tá nada. Mas que bom, Renato, bom saber a tua história, você Obrigado. compartilhar a sua história, dos métodos que você já aplicava, deixou de aplicar um pouquinho, vai retomar agora com a outra consciência, com mais foco, né? Com mais presença também para você tirar o máximo que uma prática dessa pode trazer para você, de uma reflexão, de uma anotação. Show de bola, hein? Você já tem aí a ferramenta e agora você vai deixar ela mais potente. Capricha e no meio do caminho, quando vier alguns insights aí, algumas sacadas, compartilha conosco, segue em frente. E agora você sabe quem você é, né? Então tá tudo certo. Fechou? Araci? Obrigado. Liga o áudio, Araci. Bom dia a todos, seja muito bem-vinda, Josi, prazer em revê-la. Então, gente, eu já há muito tempo, eu exercito bastante coisas a respeito de como ter uma noite maravilhosa de sono, eu durmo muito bem, obrigado. E uma das coisas, assim, que eu levo comigo é não ir magoada, dormir magoada com alguma coisa que te aconteceu, que você ficou com um bichinho do ran-ran aqui, entendeu? Liga para a pessoa, ou se for em casa, dá uma conversada, entendeu? Porque às vezes é uma coisinha tão pequenininha, tão insignificante, e de repente você pode ter uma noite mal dormida, pode acordar um lixo, por causa de algo que de repente, numa questão de dar uma falada, tudo se resolve. Então, é uma coisa que eu até passo para vocês. Não vá deitar magoado com nada. Resolva antes de deitar. Uma outra coisa que eu adoro é tomar meu chazinho, né? O meu chazinho depois do meu banho. A minha lista para o dia seguinte é incontestável, todo dia eu já faço ali. Eu tenho um pouco de toque, né? Então eu gosto das coisas todas bem resolvidas. Então eu já deixo a roupa que eu vou na academia, eu deixo ela pendurada em cima de uma cadeira para não ficar amassada, nada. O tênis que eu vou, tudo organizadinho. Então, por exemplo, eu saio daqui agora, né? Hoje a minha academia é 7 horas, então eu já vou e papai, 2 toques, tá tudo pronto. Uma outra coisa também que eu adoro, porque eu gosto de ter minha aula aqui, é deixar minha cozinha organizada. Não gosto nada fora do lugar. Às vezes não dá, porque meu marido fica na cozinha, mas ele já sabe, então ele já, se tem uma caneca, ele deixa dentro da pia, então as coisas se resolvem. Adoro quando eu tomo meu banho. Então, meu banho essa semana vai ser de banho gelado. Nossa, que noite maravilhosa que eu tive, meu Deus. E nesse banho, gente, que eu tomo, eu já costumo me abraçar e exercitar a gratidão. Adoro exercitar a gratidão, nossa, eu adoro. E então, feito tudo isso, tudo organizadinho, eu durmo cedo, tá, gente? No máximo 9h30 eu já subi para o quarto, já estou me organizando para dormir. E ontem, quando o André deu aquelas monte de sugestão, eu conversei com meu marido, então a gente não vai ter mais televisão ligada no quarto. Então eu costumo subir mais cedo, ele fica, porque ele adora ver aquela coisa arada toda aqueles jornais assim, como diz o André, que se espremer sai sangue. Eu já não gosto nada disso. Mas enfim, é o jeito dele, né? Então tem que respeitar. Então não vai ter mais, a televisão continua lá para de repente um domingo de tarde, alguma coisa assim. Mas à noite, tanto que eu não vi ele chegar, né? Ele foi deitar, não sei que horas que ele foi deitar. Outra coisa também, eu passei para ele, tudo que a gente está vendo a partir do sono, que meu marido não dorme legal. Essa noite ele está dormindo que nem um bebê lá, porque a janta dele foi uma sopa de legumes, o chazinho, quando eu tomei, ele tomou o chazinho comigo, então quem sabe, né? A gente consegue monopolizar e ele também ter as noites de sono. Porque o meu marido é o contrário de mim, gente, eu deixo tudo aqui, e o meu marido leva tudo para a cama. Isso é uma coisa que faz parte do dia a dia dele. Bom, agora eu quero falar para vocês a última coisinha que eu faço. Então, eu já estou subindo. Quando eu entro no meu quarto, eu tenho um enorme um espelho no corredorzinho assim que já está dentro do meu quarto. Então, ali, eu já chego conversando com essa pessoa que está no outro lado do espelho, que sou eu, claro. Mas eu adoro me elogiar, adoro me criticar se alguma coisa deu errada,
e adoro falar coisas boas para mim, sabe? Brincadeira. Às vezes até eu brinco o tempo todo. Ai, você, não sei o quê, e olhando para mim, gente, sabe? Quem vê pensa assim, meu Deus, endoidou de vez, mas eu adoro ser essa doida. E aí, ó, gratidão, vamos dormir, uma boa noite de sono, não sei o quê, me abraço na frente do espelho, fui. Apago a luz e ali, gente, eu apago. Gente, eu deito na cama mesmo, não levo absolutamente nada do que aconteceu durante o dia ou do que eu pretendo fazer no dia. É impressionante, gente. Eu deito na cama, eu viro para o ladinho, que eu adoro virar para o ladinho, e apaguei. 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 Outra coisa, André, que legal, né? Quando você falou do chá, eu diminuí, né? Realmente a xícara. Essa noite eu fui só uma vez no banheiro. Olha que legal. Às vezes, grandes coisas, né? Aliás, pequenas coisas fazem uma diferença enorme na vida da gente. Estou bem feliz nesse momentinho que a gente está encerrando o ciclo. Porque o sono, gente, é tudo de bom na vida de uma pessoa. É verdade. O sono também é tudo. Para você acordar ressignificada, com vontade de começar tudo de novo, enfim, enfrentar o dia a dia, né? Então é isso, André. Essa sou eu. Bom, Araci, que você conseguiu já aplicar a técnica de ontem, já deu algum resultado para você, porque levantar para ir no banheiro, você inevitavelmente acorda, né? Desperta, sai do sono, enfim. E muito legal algo que você trouxe, que é não ir dormir magoado com alguém, né? Com alguma coisinha na garganta ali. Nossa, esse aí, anotem aí também, né, gente? Para colocar na fila, de repente, né? Às vezes é com alguém de casa, às vezes com alguém do dia a dia, às vezes com alguém, né, de alguma outra área. Espetacular esse. Ligar, resolver, né? Porque às vezes é uma coisa que para a gente é algo de grande intensidade, para outra pessoa ela não está nem percebendo às vezes isso, mas a gente resolve. Muito bom, parabéns, Araci. E o Marcelo colocou aqui, Marcelo, uma passagem aí, É porque o que a Araci falou aí, cara, me veio, eu sempre tive esse versículo presente, que, né, não deixar pôr o sol sobre sua ira, não ir dormir brigado com ninguém, né? Tipo, nossa, veio na hora esse versículo aí, sempre foi presente na minha vida, assim, nunca gostei também lá lembrou isso, uma coisa que eu nunca, né, sempre me incomodou, pra você ir dormir brigado com alguém e tal, então, eu lembro uma vez o pastor pregou esse versículo aí, falou sobre isso, né, traduziu aí nesse sentido de ir dormir brigado com alguém, é legal ser resolvido, né? Legal, muito bem, muito bem. Obrigado pela contribuição, Marcelo. E esse versículo aqui também pode ajudar a gente a direcionar a nossa raiva. Irai-vos e não pequeis, né? Quando a gente está com a ira, esse versículo aqui, ele fala sobre uma coisa que eu já falei para vocês, de pegar a energia, moldar ela e devolver ela. Porque a ira é uma das grandes energias que o ser humano tem, uma ira, sabe? A gente fica mais forte, a gente, sabe? Alguma coisa, não, a gente se torna imparável. Porém, não pequeis, né? Não ofenda, enfim. E se você tem um direcionamento, que pode ser aquele sol ali, você pode, sim, direcionar uma ira. E essa ira, às vezes, por exemplo, eu direcionei a ira para ressignificar a questão das drogas na minha vida. Foi uma ira que aconteceu comigo no dia que eu tomei a decisão lá. E, bom, enfim, façam a reflexão de vocês aí, com essa questão da ira. Gratidão, Marcelo. E, Josi, vamos lá. Você aí. Você. 3 coisas que você não pode deixar de fazer antes de nanar. Então, eu coloquei aqui as primeiras, né, que eu julgo assim ser mais importantes, que é a gratidão e a oração, né? Que eu realmente deixei de fazer, né? Eu não estava fazendo mais a gratidão e a oração. E eu sempre colocava
um hábito que eu tinha constante era ou fazer o curso, né, que é terça e sexta, o curso da igreja, ou rezar o terço com a mesma pessoa, né? Por conta que é das 9 às 10, né? Então, às 9h30, geralmente, eu ligava, né? Porque eu já estava deitada e acabava dormindo nos primeiros 10 minutos, né? Então, e assim, ó, é uma situação para mim fazer, de repente, não deitada, né? Fazer sentada, sentar e fazer aquele momento ali que me faz muito bem, né? Porque no próprio terço tem uma pregação, tem uma passagem da Bíblia, então tem uma reflexão, e é muito importante, né? E o próprio curso também que eu fazia, e estou fazendo ainda, né? Até terça e sexta, terça-feira eu fiz, mas acabei dormindo na metade, né? Então, são coisas muito importantes, hábitos importantes que eu tinha na minha rotina e que eu ia até o final, né? Eu não ficava, adormecia no meio, eu sempre ia até o final e agora eu estou dormindo nos primeiros 10 minutos. Uma situação ali que eu tenho que fazer também é evitar o chimarrão, né? Eu tomo chimarrão praticamente todos os dias, então evitar o chimarrão, porque o que acontece? Tipo, ontem eu fui para o treino, né? Eu tinha treino ontem, eu estou fazendo treino 2 vezes por semana, segunda e quarta, né? E então, eu chego em casa e criei o hábito do chimarrão, né? Então, acaba ficando tarde, pelo menos nesses dias de treino, né? Trocar o chimarrão ali por um chá, alguma coisa assim, que não tenha muita cafeína. E eu gostei muito da técnica do espelho da Araci, ali vou colocar aí na minha listinha, né, para fazer, muito importante. E uma coisa que tu colocou esses dias, né, Josi, retoma os post-it lá do espelho, colocar lá novamente, né, que eu tenho que fazer, porque antes de dormir, eu sempre, na hora de escovar os dentes, eu acabava, né, lendo, não tem como evitar, né? Chega no banheiro, tá ali no espelho, não tem como evitar de não ler, né? Então, retomar isso também. Vai fazer uma profunda diferença para você, Josi, você retomar esse e os outros ali. Né? Que a gente seta com quem a gente é, escreve quem você é, aquelas outras palavras. Foi tão legal quando você compartilhou. Bem bonitinho os bilhetes, né? Todo cuidado, né? A letra, enfim. E é como você mesmo falou, quando você vê, não tem como mais desver, vai estar ali. Por mais que você não leia, está ali, o cérebro está vendo. Então, ele está te dizendo, ó, é isso, você é assim, você é assado e tal. E você se conecta com algo que talvez no dia a dia, né, a gente cria quem a gente é. Lá no começo eu falo que até é para a gente repetir quem a gente é algumas vezes durante o dia, né? Algumas tarefas e tal. Porém, a gente tem um padrão que a gente está quebrando, né? A gente está macetando o padrão que a gente criou de compensação que tem aí 10, 15, sei lá, 20 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente está quebrando isso, porém ele existe, está lá. Então, são pequenas coisas, como a Araci falou, que fazem a diferença. E a questão aí do chimarrão faz total sentido, Josi. Inclusive, a gente falou disso em alguns dias aqui, que é uma das técnicas é substituir as bebidas, né? Tirar as bebidas que tenham muita cafeína ou que são estimulantes de 5 a 8 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 11 horas, 11, 10, 9, 8, 7, 6, seria ali 6 horas, mas para o chimarrão acho que ainda teria que ser 8 horas. 6, 5, 4, 3, tipo 3 horas da tarde no intervalo do trabalho lá, ainda dá para tomar um chimarrãozinho. E como você está nessa questão de modulação do seu sono, e provavelmente você está indicação disso para você chegar nas fases profundas, para ter uma boa recuperação, é uma estratégia que vai contribuir bastante, né? Você substituir aí por chá de camomila, tem outros chás que podem, a melissa, e tem um outro que eu falei ontem, que tem muito lá em Portugal, que o Renato falou que ia tomar ainda, que pode contribuir muito. Como é que é o chá? Valeriana. Isso. Valeriana. Valeriana. Muito bem.
Show de bola, Josi. É isso aí. Gente, que bom. Hoje é o dia de praticar isso, então, né? Coloquem essas... alguns fizeram 5, outros mais que 5, outros, enfim. O mínimo 3, tá? Coloquem mínimo 3. De repente, hoje é o dia, né, Josi, de resgatar chegar em casa, tal, ver lá os post-its, ver lá as frases, colocar lá no seu espelho, né? O Renato aí resgatar a questão dele de escrever, a Araci continuar com as coisas que estão funcionando, o Marcelo se setar lá nas coisas que se posicionou, e aplicar. Tem que aplicar. A gente precisa ter, sempre lembre, né, pessoal, do micro resultado. Se não está fazendo sentido, às vezes, quando a gente está conversando alguma coisa aqui, é porque está no nosso espaço. O ensaio mental também acontece com coisas que a gente tem ou precisa ou é sugerido fazer, né? Então, às vezes a gente está no trabalho, o Marcelo falou lá às vezes a gente pode estar aqui na mentoria, a gente pode estar no nosso trabalho, a gente pode estar lá na igreja escutando o pastor, a gente pode estar em vários ambientes onde a gente está recebendo a instrução. O que é a instrução? É o ensino, né? Está recebendo alguma coisa lá. E pode passar um pensamento, mas isso não faz sentido e tal, às vezes seja meio, sei lá, talvez meio boring, meio chato, meio sem sentido assim, mas isso é um ensaio mental. E nossa mentoria aqui é mentoria de ação, é de micro resultados. Então, para a gente poder saber se não faz sentido ou não, precisamos colocar em prática, precisamos ter um micro resultado. Precisamos ter um micro resultado, tá? E aí eu estou falando aqui na mentoria, mas na vida como um todo de vocês aí, o que vocês vão escutando, claro que tem coisas que a gente já sabe que não faz sentido. A gente está se desenvolvendo, a gente tem a sobriedade em alta performance, nós temos os pilares da nossa vida. Vocês já estão cada vez mais presentes para o que vocês querem, né? Criando o futuro provável que aconteça. O Marcelo ainda trouxe o exemplo hoje da academia, então a gente sabe. E às vezes chega pessoas que não fazem sentido, que estão falando coisas que não fazem sentido, que é um assunto que às vezes a gente já passou por isso, e aí você vai saber. Então aí o micro resultado é aplicar técnicas de não, isso aqui não faz sentido, vou procurar o que é, afastar, enfim, e outras coisas. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Com certeza. Isso vale conosco mesmo, né? Tem coisas que a gente fala para nós mesmos que não faz mais sentido. É um padrão que está lá atrás, que eu já resolvi, mas eu estou voltando naquela mesma conversa. Vamos para frente, para frente, para frente. A partir disso, que é uma coisa que eu já... E se vier a conversinha, ela continuar, tá bom, essa conversa aqui eu já tive comigo mesmo, de lá atrás já foi resolvida dessa maneira aqui, por que está aparecendo agora? Tá, está aparecendo agora que é uma coisa mais resolvida, talvez seja uma sabotagem, alguma coisa que está... Como é que eu posso resolver isso definitivamente, dar um passo para frente, não ficar preso nessa conversa aqui? Perguntas que você pode fazer para você mesmo e dar o passo a mais. Às vezes é um passo a mais. Claro que a gente precisa, às vezes, oxigenar. Ontem ainda eu fui fazer minha caminhada matinal, resolvi fazer uma live, acho que até o Marcelo apareceu lá, que às vezes eu vejo as fotinhas aparecendo, eu estava fazendo uma live da subida do morro. Uma subida no morro. Embaixo a gente sabe que tem o vale às vezes é nós lá naquela. E eu estava chamando o pessoal para tomar decisão para usar, para parar de usar, né? Então o vale seria estar usando as recaídas, final de semana, tá perdendo tudo, família, baixa autoestima, depressão, não sei o quê. E a gente toma a decisão. E aí a decisão é ir para o pico, né? Ir para o pico, lá o pico. Eu estava subindo a montanha. Então você começa. E eu falei, gente, eu vou começar aqui, vai ser exigido. Daqui a pouco eu vou estar com a respiração meio assim, vocês não notam, mas eu vou continuar, porque vocês estão aqui, vocês são o meu apoio. Daí eu já coloquei a técnica do apoio. Quem são o apoio de vocês? A família, os profissionais e tal. Você tem que estar presente para isso, blá. E aí você vai começar a subir, aí você vai dar uma subidinha, vai chegar lá, você vai ter medo, porque você não sabe o que tem lá na frente. E se já está pesado nessa subidinha aqui, quando você olha para frente, tem um caminho que você não conhece, vai ter coisas, vai ter crenças, vai ter medos, e você vai olhar para baixo. E como você subir um pouquinho, você pode descer bem rapidinho para baixo. Aqui, ó, você dá 2 passinhos, você começa a correr para baixo, sem você querer correr, porque o morro, né, a montanha está assim. Você começou a correr, você desce. Então, olha para frente, vamos lá. Você pode. Isso é o que você faz: sobe um pouquinho e desce, 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 e fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Bora subir um pouquinho mais. Daí eu convidei a pessoa a subir um pouquinho mais. E aí a gente começou a subir a montanha.
E daqui a pouco começou a mudar a paisagem. Ó, começou a mudar a paisagem, parece que está mais bonito aqui, não chegamos no topo ainda. Porém, nossa, pode ter períodos aí que não é só subir o morro, é desafiador, pode descer uma rocha aqui, pode acontecer alguma coisa na sua vida, talvez isso que possa estar acontecendo, é o desafio, você vai chorar, você vai ser apontado o dedo, vai ter várias conversas internas com você mesmo, vai ter muitos desafios, você vai querer chorar, você vai querer... Então, nesse momento aqui, ó, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ofegante, vai faltar ar. Você não vai saber o que vai fazer, vai estar ansioso, vai estar isso, vai estar aquilo. E olha só o que eu estou fazendo aqui agora. Parei, tá? Eu não estou nem descendo, não estou nem subindo. Eu parei. Mas por que eu parei? Porque eu estou sem ar. Então, eu vou dar uma respirada agora. Vou falar um pouquinho mais tranquilo com vocês aqui. Vou respirar e comecei a entrar no assunto, e é isso aí, isso é a vida, né? Você está subindo uma montanha e está acontecendo, então dá uma parada, respira, conversa com o seu pessoal de apoio. Então, ó, nesse momento eu parei aqui, vou conseguir conversar mais com vocês. Vou olhar aqui as mensagens que estão chegando. Aí são mensagens para mim. E quais as mensagens das pessoas que estão à sua volta, né? Os seus mentores, a sua rede de apoio pode estar falando para você. Eu falava para eles e falo isso para vocês também. Né? Quem são? E aí, recuperou as energias? Ó, recuperei as energias agora. E talvez para você seja um dia, seja uma hora, seja talvez 2 dias, talvez seja uma semana. Tem coisas que a gente não sabe que vão acontecer, que vão ser desafios, como, por exemplo, né, às vezes a perda de um ente querido, balança toda a estrutura, você tem que refazer essa estrutura, né, e trocar o calçado, às vezes, para continuar a subir. Agora, vamos continuar subindo. Né? Você não desceu. Se você descer, você já sabe o que vai acontecer. Você vai voltar àquele padrão, talvez um padrão de um morro um pouquinho mais alto, mas vai. O topo está quase ali, daqui a pouco você começa a enxergar o topo, a luz e tal, enfim, e aí você vai. E agora, como você já está aquecido, já começou a andar, você já deu uma pausa, você não cansa tanto quanto você cansava antes, porque o topo já está ali. E assim, a subida é aqui, né? Quando vai chegando no topo, vai tendo essa curvinha assim, ó. Então volta a ser mais tranquilo de caminhar. E aí lá no topo tem a visão, né? Nossa, tem a visão. E é isso que eu recomendo vocês fazerem. Tem a visão de onde você estava, de quanto que foi desafiador chegar até ali, a visão que está ali, que é uma paisagem, que é algo que você não viu. É algo, gente, tem coisas que nem a gente sabe que a gente pode ter ou conquistar, que vão acontecer se a gente continuar subindo, se a gente continuar em frente. A gente não tem nem noção das coisas que a gente pode conquistar. Nem noção do que está disponível para nós. Só que tem que continuar. Se a gente voltar, a gente vai estar com as mesmas coisas que a gente tem. Seguindo em frente, nós vamos ter outras coisas a mais. E lá no topo tem isso, né? Ah, tem isso. O topo está aqui. Né? Deixa eu ver. Até eu preciso falar isso agora. Eu preciso falar isso agora, porque isso aqui faz de conta que é a montanha. E aí a gente chegou no topo. Então você olha lá, se você tivesse que subir esse morro de novo, seria mais fácil, porque você já passou por isso. E todos nós aqui já passamos por várias montanhas aí. Se fosse passar de novo, seria muito mais fácil. Então a gente está aqui, tem uma visão, nossa, e tal, e bacana, desfrutando e tal. Porém, existe o topo do topo. Existe o topo do topo. Nesse topo aqui, às vezes tem um outro topo. Ou às vezes eu coloco uma coisa aqui que é o topo do topo. Tá, André, mas que topo do topo é esse? É o topo do topo. Quando você está lá no topo, lembrem-se, não tem aquela coisa que quando você chega, tem até um ditado popular que fala sobre dinheiro, sobre a energia do dinheiro. Ah, quem tem dinheiro traz mais dinheiro. Aquela coisa toda ali, né? Quando você está no topo aqui, primeiro, esse topo aqui vai te trazer essa mesma dinâmica. Mais recuperação, mais felicidades, mais comportamentos, novas percepções, enfim. Isso aqui vai te levar para um outro topo. Você vai subir um degrau a mais, você vai subir uma pedra a mais, você vai subir uma montanha da montanhazinha que está lá. Se não tem, você vai colocar algo em cima para você subir aqui. E aí, essa visão aqui é a visão além do alcance. E eu fiz isso ontem. Eu subi no topo, depois eu fui no topo do topo, que é a visão que você consegue daí ver 360 graus. Tem novas oportunidades, novas coisas e tá ali. E se acontece de você, se você está aqui no topo e você desliza, você tende a deslizar lá para baixo. Você tende a deslizar lá para baixo e voltar aqui naqueles antigos padrões. Se você está aqui no topo do topo, ó,
E essa aqui é a minha vaquinha, parceira aqui. Vocês já viram? Opa! Caiu aqui. Vocês já viram essa vaquinha aqui? Ó, você tá no topo do topo, no topo do topo. E aí, vamos comigo. E ela mexe a bundinha também. Deixa eu ver aqui. Ó, ela mexe a bundinha. Ó, ó. Então tá, só para dizer que você está em cima aqui, no topo do topo. Se você desliza, tem algo que acontece com você, mas você está lá no topo do topo, você desce para onde? Você desce para o topo. Então o topo se torna uma barreira, o topo se torna o teu piso. Entendeu? Você está aqui no topo do topo. Quando você desce para cá. Você está no topo do topo. Então a barreira, a tua caída agora não é lá para baixo. A tua caída tem que ser para o topo. O topo. Vai para o topo do topo. Quando você cai, você volta para o topo, que é lá onde você tem uma visão. Você tem a visão, você tem desfrute, você tem ferramentas, você tem a experiência, você tem a vivência, você tem sabedoria. E aí o movimento que você faz é para voltar para o topo. Tá? Do topo. É no topo. E nesse topo do topo aqui, você também consegue enxergar outras montanhas. Porque aqui, ó, você subiu essa montanha aqui. E eu capto que, agora é o que eu vou dizer para vocês, a montanha que vocês estão subindo comigo aqui é a montanha da sobriedade, de não usar. Mas aqui em cima, que também faz parte da sobriedade, no topo do topo, você enxerga outras montanhas. Outras montanhas. Outras montanhas de sonhos e desejos, outras, né? Por exemplo, eu tive um outro topo do topo na minha vida, que foi morar fora do país. Cara, foi uma montanha cabulosa de ser escalada. Eu fui morar em outro país, eu não falava a língua do outro país, eu tinha um filho pequeno, né? Eu tinha várias questões aí, mas eu tinha esse desejo lá e eu subi, digamos aqui, eu estava aqui no topo do topo e aí eu comecei a subir outra montanha. Aí fui subindo outra montanha e foi desafiador se organizar, aquele aperto do coração, família, ir lá, não conhece ninguém, aquele negócio, conseguir um lugar para morar, meu Deus, doideira, né? Vários desafios, sentava às vezes lá no meio do lugar, caraca, olha só onde é que eu tô aqui, não sei quantos mil quilômetros longe, conversas, né? Desafios e tal, enfim. Chegou no topo do topo, o topo do topo de lá me fez enxergar o quê? Nossa, eu vou fazer isso para o mundo, vou trazer a galera e tal. E você aqui, deixa eu voltar. E você aqui no topo do topo, e agora eu vou deixar só a vaquinha aqui. Você aqui no topo do topo vai enxergar isso. Ah, eu quero morar fora do país, eu quero fazer intercâmbio. Ah, a outra montanha pode ser a sua saúde, né? Uma montanha que era assim foi. A montanha que era assim foi é sair de 140 quilos para 85 quilos. Foi uma outra montanha que ela foi. Para você, pode ser aí né, a sua saúde. Ah, eu quero fazer uma modalidade esportiva que eu sempre sonhei, mas nunca. É uma outra montanha. Você vai chegar no topo e lá vai ter um topo do topo. Ah, com a minha família, quais as questões? Nos meus relacionamentos, são outras montanhas. Como é que é isso? Entendeu? Então, gente, continua subindo a montanha, chegou no topo, desfruta o topo. Olha, se você tende a olhar para trás, não olha para trás, veja lá, descubra a pedrinha a mais que é o topo do topo. E aí você fica nesse movimento e faça do teu topo o teu piso. E para muitos de vocês, o topo onde vocês chegaram nesse processo da mentoria já é o piso de vocês. Para alguns de vocês, chegando até no final do ano, vocês vão ter um sentimento dentro de vocês que vocês não vão conseguir mais performar sem estar em cima do topo. Quando você começa a descer, você, sabe, antes era desafiador chegar até aqui no topo. E aí, quando você começa a descer, é desafiador ficar aqui, é desconfortável ficar aqui. Eu não gosto disso aqui, dessa ladeira abaixo. Aí se torna o piso. Captou isso? Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Às vezes eu falo uma linguagem meio esquisita aí, mas é isso que tem para hoje, como se diz, né? Fantástico. Tá certo? Então, passa o fio na minha cabeça. Para vocês, eu sinto que vocês já estão no topo. Eu sinto que quando vocês dão uma voltadinha para trás, não é legal ali atrás, você não gosta mais, aí você volta para o topo. Tá? Faz sentido isso? Faz, né? Ah, enfim.
Então, agora é a hora desses últimos meses aí você encontrar o topo do topo. Tem alguém a mais ali que você vai chegar lá. E esse macro ciclo que a gente fez aqui foi para dar uma mexida nisso também. Eu falei lá no começo, olha só, tal, nós vamos fazer coisa que a gente não está acostumado, bota pressão. E aí vem o banho, e vem não sei o quê, superalimentos, não sei o que lá, e blá, 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 e vocês estão indo. Vocês estão indo, vocês estão indo, vocês estão indo. E às vezes volta e tal, e vamos lá, e não sei o quê. Estão chegando no topo do topo. E lá vai ter outras montanhas que você vai enxergar. E aí vai ser bom demais. Ano que vem promete, hein, gente? Agora, Amém. Cuida bem dos ensaios mentais aqui. Cuida bem disso. Passa a navalha, joga fora e vai lá. Saiba que no meio do caminho da montanha tem o apoio, né? Você pode parar, pode respirar, pegar um fôlego e ir de novo. E eu estou bastante estimulado agora a trocar essa ideia do topo do topo. Marcelo, não sei se pegou a história toda lá, mas eu xinguei todo mundo, eu falei e tal, né? Porque é uma conversa diferente. Estou conversando com quem está usando ainda, né? Então, Estava cheio ontem. Ontem estava cheio. Estava cheio. Tinha bastante gente. E está enchendo cada vez mais. E aí eu chamo a galera, né? Vai para a sobriedade, toma a decisão, blá, 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 blá. Então é isso aí, gente. Finalizamos nosso encontro de hoje com o topo do topo. E o topo é o piso. Tamo junto, hein? Então tá, gente. Façam um excepcional dia. Caprichem aí. Bota pressão. Empilha micro-resultados. E até amanhã, às 4h59. Tá acabando o macro ciclo. Tamo junto. Valeu, gente. Bom dia. Ótima academia, Marcelo. Obrigado.